o senhor Trump hoje voltou a falar de quem pode entrar, quem é que não pode entrar nos Estados Unidos. Né? E eu hoje conversei com o motorista de táxi, infelizmente não me lembro o nome dele agora, e ele estava me contando o seguinte, era, querido, 99. Ele falou assim para mim, pois é, eu morei 20 anos nos Estados Unidos. Eu falei, puxa vida, você morou nos 20 anos? Ele falou, morei. Você tem o green card? Ele falou, tenho. Aí ele me contou que tinha um filho de 20 anos. Eu falei, então seu filho nasceu lá? Ele falou, nasceu. Então ele é americano? Ele é americano. Aí é o seguinte, essas falas todas que o Trump, inclusive, voltou a falar hoje, né? Como é que isso se resolve? Para isso nós temos aqui a professora, doutora, advogada, Maristela Bastos, gentilmente conosco. Maristela, boa noite, bem-vinda. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Maristela, diz o seguinte, suponha que eu me torne cidadão americano. Não vou, mas suponha. Eu perco a cidadania brasileira ou não? Não, há todo um folclore sobre isso. Há um folclore? Há um folclore porque a Constituição Federal, ela vem com uma redação que é uma redação ambígua. Quando ela diz assim, no artigo 12, num dos seus incisos, perderá a nacionalidade brasileira aquele que... Aí tem dois incisos, mas são dois incisos muito generosos, porque não há outra possibilidade, ou seja, qualquer uma daquelas duas possibilidades, e nenhuma delas o brasileiro vai perder a nacionalidade. Então, perderá a nacionalidade brasileira aquele brasileiro que adquirir outra nacionalidade, porque em outro país, aquele outro país lhe dá a nacionalidade, por exemplo, porque ele é filho de um estrangeiro daquele país, porque ele nasceu naquele país, porque ele tem sangue, ele é de origem de um avô, de um bisavô daquele país, ou seja, ele está aqui no Brasil, não nasceu naquele país, mas os seus antecedentes, seus avô, bisavô, nasceram naquele país, então ele naturalmente adquire a nacionalidade daquele país, então é um inciso, uma das alíneas desse inciso, e a outra hipótese é por naturalização, porque naquele país onde o brasileiro se encontra, é uma condição para ele permanecer naquele país estudando ou para trabalhar, que ele adquira a naturalização, ou porque ele adquiriu pelo casamento. Então, são duas hipóteses que recaem sobre o brasileiro naturalmente, sem que ele faça nenhum esforço, e é uma condição mesmo, a segunda hipótese, para que ele fique naquele país. Então, essas duas hipóteses que a Constituição brasileira diz, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir a nacionalidade estrangeira ou a cidadania estrangeira, e nenhuma dessas duas hipóteses o brasileiro vai perder. Tanto assim que a gente tem uma quantidade imensa de pessoas que vão na Embaixada da Itália, de Portugal, da Alemanha, etc., e adquirem dupla nacionalidade, não é isso? Claro, até porque algum brasileiro que tem um passaporte espanhol, português, italiano, alemão, perdeu a nacionalidade brasileira? Não. Algum brasileiro, esse senhor do táxi, adquiriu o green card para poder continuar nos Estados Unidos, ou tantos brasileiros que vão para os Estados Unidos fazer o doutorado, a especialização, a residência, ou vão a serviço do Brasil nas Forças Armadas, na Marinha, eles perdem a nacionalidade brasileira? Não. Então, esse inciso do artigo 2 da Constituição tem que desaparecer. Agora, isso não se aplica aos Estados Unidos também? Quer dizer, ele pode proceder dessa forma, tanto na Itália, como em Portugal, como nos Estados Unidos, ainda que tenha o Donald Trump lá. Certamente. O Donald Trump não vai tirar os documentos, os papéis, daqueles que já legalmente têm os papéis. E nem vai tirar os papéis daqueles que já estão na fase de obtenção dos papéis. O que o Donald Trump está dizendo é, aqueles que não têm os papéis, aqueles que estão ilegalmente nos Estados Unidos. Esses é que não vão entrar? Esses é que nós não vamos conceder os papéis se eles não estiverem em condições de obtenção dos papéis, ou seja, se cometeram crimes. Antes de Trump, era se cometeram crimes graves. O que o Trump disse é se cometeram quaisquer crimes. Agora que ele está dizendo, não, vamos fazer uma legislação para deixar isso mais claro, e não é assim qualquer crime, vamos estabelecer uma dosagem, uma dosimetria. Então, o Green Card me garante acesso aos Estados Unidos?
Sim, certamente. Não importa se eu sou brasileiro, se eu sou do Iêmen, se eu sou do Irã. Não. Não? Há também digamos, uma falação sobre o que Trump tem dito. Trump não vai mudar as regras nenhuma. Qualquer brasileiro que for fazer um investimento relativo à entrada nos Estados Unidos e tiver disposto a fazer um investimento, fará e entrará nos Estados Unidos com visto permanente e depois obterá o green card. Tudo continua exatamente igual. O que ele fez é uma restrição relativa àquelas pessoas que são provenientes dos países ditos perigosos relativamente a atos de terrorismo, mas não quer dizer que essas pessoas não entrem, essas pessoas então terão um pouco mais de dificuldade, deverão preencher alguns requisitos que demonstrem que não estão na lista dos terroristas, então entrarão. E todos os demais que não estão na lista dos países, digamos, perigosos no que diz respeito ao terrorismo, entrarão normalmente, com os vistos corretos, porque os consulados continuarão concedendo os vistos. Deixa eu te perguntar, a pessoa pode abrir mão de uma das suas duas nacionalidades? Sim, poderá, sim. Por vontade própria? Claro, claro. A gente sabe que aqueles brasileiros nascidos no exterior, né? Aquele brasileirinho, filho de mãe e pai brasileiros que estão no exterior, que o pai e a mãe não registraram no consulado brasileiro, na embaixada do Brasil no exterior, e que volta para o Brasil e não pede o seu registro brasileiro, abrir mão da nacionalidade brasileira, vai ter só a nacionalidade do país que nasceu. Sim, acontece. Acontece muito, né? O que é uma pena, porque é sempre bom. De onde surgiu esse folclore, então, de que a pessoa perde a nacionalidade? Porque na Constituição de 88, porque ela foi depois mudada, na Constituição de 88 dizia, perde a nacionalidade brasileira aquele brasileiro que adquirir voluntariamente uma outra nacionalidade. Mas isso, em seguida, depois foi mudado, como você dizia no início do jornal, houve uma emenda e a emenda corrigiu, colocando aquelas duas exceções, que são duas exceções do guarda-chuva. Como estou vendo, tem emenda nessa Constituição, hein? Não, ninguém perde a nacionalidade brasileira, assim como os Estados Unidos também não ficaram o bicho-papão que todos temos que ter medo de ir para os Estados Unidos. O que acontece com os Estados Unidos é muito simples. É preciso dizer a verdade para as autoridades americanas. Isso é um negócio desagradável, pô. Tem que falar a verdade. Tem que chegar no consulado americano e dizer o seguinte, eu vou para os Estados Unidos para estudar. Por quanto tempo? 30 dias, 6 meses, 1 ano. Eu vou para os Estados Unidos para um seminário. Mas eu vou lá para ficar lá 3 meses e tal e tal. Eu vou para os Estados Unidos. Vou ficando. Eu quero me mudar para os Estados Unidos, porque o meu sonho é morar nos Estados Unidos. Tanto que o Trump sempre diz, os dreamers, os sonhadores, terão sempre seu lugar nos Estados Unidos. Então, essa relação, essa aliança que se tem com as autoridades americanas, eles valorizam muito. Então, esse primeiro choque com o Trump foi e tem sido, no que diz respeito à entrada nos Estados Unidos, um pouco dramática, mas é um pouco dramático esse choque, mas ele tende a desaparecer com o tempo, e ele já falou no Congresso americano na semana passada sobre essa nova lei, quer dizer, ele quer substituir o discurso dele um pouco confuso, evasivo, por uma lei nova, e por meio dessa lei ele vai tornar isso mais claro. Mas não se tem que ter medo de ir para os Estados Unidos, porque, sobretudo, os investidores e aqueles países que não são da linha de risco do terrorismo, as pessoas vão poder entrar. Advogada, professora, doutora Maristela Bastos, gentilmente aqui conosco. Maristela, com essa entrada do Trump, a coisa ficou um pouco tumultuada. Primeiro porque ele tumultua. Mas segundo porque ele é um indivíduo que tem gente muito ao lado dele e muito contra ele. Então as notícias às vezes vão ao sabor de você gostar do cara ou não gostar do cara. Aí faz uma confusão geral para a gente separar aquilo que é fato, né, daquilo que é interpretação do fato, ou não? E ele também troca muito de ideia, né? E essa política que ele tem de administrar pelo Twitter, e depois ele chega na Casa Branca e alguém diz para ele, olha, presidente, não é bem assim, não dá para fazer exatamente assim, aí ele tem que não trocar de ideia porque seria difícil para ele trocar de ideia com aquela personalidade que ele tem, então ele vai, faz uma curva e diz um pouco diferente, isso dificulta bem.
Mas vamos ver como é que ele vai administrar esse caráter. Ele está debaixo da lei, né? Porque as instituições são muito fortes nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não pode fazer o que dá na telha. Não. Porque depois do Poder Judiciário pode vir corrigir. A gente corrigiu, né? A gente viu como o discurso dele mudou da posse até o discurso que ele fez semana passada no Congresso, como já foi atenuada essa posição dele sobre os imigrantes, sobre os planos de saúde. Ele vem tomando jeito, né? Não sei se é aquele jeito que todos esperam, mas ele vem, digamos, se adaptando um pouco, se equilibrando às exigências das instituições que são muito fortes. Então, ainda ele tem bastante tempo pela frente para entrar na linha. Totalmente na linha ele não vai entrar, mas ele já sentiu que por quem os há sinos limites dobram. ali, Sim, né? Ele já sentiu que a banda toca um pouco diferente do que ele imaginava, do que toca na Trump Tower. É diferente, a música é diferente. Na Trump Tower ele bota o que ele quiser, né? Mas lá o tema da imigração foi muito claro, ele começou ditando milhares de regras, que seria assim, 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 acolá, e agora ele já viu que ele já está falando de uma lei. Então, se ele está falando de uma lei, ele já está falando do Congresso americano, está falando do Congresso e está falando de um amplo debate. Então, já melhorou bem, já democratizou bem esse tema, que é um tema difícil. Maristela, obrigado, viu, pela gentileza. Obrigada a você. Obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau. Pô, agora eu posso ir para a Disney tranquilamente? Ana, vou lá para a Disney direitinho e tal, sem ter receio de chegar lá e o Mickey me mandar prender. Mickey não, o dono. Mas tem que ter o visto de turismo. Tem que ter o visto de turismo, sem dúvida. Rápido intervalo, a gente volta em 30 segundos. Até já.